Olá, amigo, bom dia, tudo bem? Olá, amigo internauta, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Facebook do Centro Espírita, Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis e também ao YouTube do Jardim das Oliveiras. Hoje, nosso Evangelho no Lar tem um convidado especial, Roberto Almeida, mas antes de tudo, vou passar essa palavra para o Roberto fazer o início aqui das apresentações. Roberto, bom dia. Bom dia. Olá, amigos. Bom dia, Alfred. Bom dia, Aline, Ângela, Sidney e nosso convidado especial, Alberto Almeida, do Pará. A gente está conseguindo unir corações próximos, mesmo à distância, nesses instantes. Então, vou apresentar o roteiro da manhã de hoje. A abertura e a apresentação do expositor será feita pelo Sidney. A Ângela, que vai, em nome da diretoria do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, fazer um agradecimento para o Alberto. A Aline fará a nossa leitura de mensagem de abertura. O Sidney fará a oração de abertura. E aí o Alberto vai falar durante, o doutor Alberto vai falar durante, pode ser 40, 50 minutos, aí fica à vontade, Alberto, fique muito à vontade, você sempre esteve à vontade no nosso centro, né? Visitou-nos fisicamente, agora virtualmente, então a gente tem esse carinho por você. A oração de encerramento, a Ângela, representando a diretoria da Casa, fará, e depois nós faremos as despedidas, um a um, encerrando a nossa atividade matinal nesse domingo. Então, todos muito bem-vindos, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e eu passo já a palavra, então, para o Sidney fazer a abertura. Obrigado, Sidney, bom dia a todos. Valeu, Roberto, bom dia a todos, bom dia, amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre uma breve biografia do Dr. Alberto Almeida, né? Alberto Ribeiro de Almeida. Ele é de lá de Belém do Pará, médico graduado pela Universidade Federal do Pará, atua como homeopata e psicoterapeuta. Na área de psicoterapia, trabalha com terapia regressiva de vidas passadas, psicologia transpessoal, dinâmica energética do psiquismo, constelação familiar, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica. Ele é um grande conferencista nacional e internacionalmente conhecido, é autor de diversos livros, entre eles A Arte do Reencontro, Casamento, O Perdão como Caminho, O Amor Pede Passagem, Espiritualidade em Gotas, Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, Cuidando da Sua Criança Interior, que é o último, né? E também tem vários títulos de CDs e DVDs, a gente vende vários aqui na nossa Federação Espírita Paranaense, está sempre conosco. Ele é trabalhador da União Espírita Paraense, UEP, diretor da Associação Médica Espírita do Pará e do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras. Então, muito bem-vindo, doutor Roberto. É um prazer estar aqui com o senhor, né? Passar a palavra agora para a nossa amiga Ângela, para que ela faça os agradecimentos da nossa casa, do CEFA. Bom dia a todos, bom dia, meus amigos, bom dia, Alberto Almeida. Estamos imensamente felizes de poder contar com você dentro da casa de cada um de nós. Por outra vez, fisicamente, você veio até a nossa casa espírita. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de receber você dentro dos nossos lares. E imagino que essa alegria que eu estou sentindo deve ser a mesma alegria de todas as pessoas que neste momento estão online fazendo o nosso evangelho. Receba de nós, do fundo do coração, a nossa palavra de gratidão. Muito obrigado e que Jesus te ilumine nesta manhã. Então, a Aline, obrigado, Ângela. A Aline fará a mensagem de leitura da mensagem de preparação. Obrigada, Roberto. Eu vou fazer a leitura do livro da Esperança. A mensagem é a número 15. Espíritas, instruí-vos. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, João 14, 26. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensino. Instruí-vos. Este o segundo. Capítulo 6, item 5, do Evangelho, segundo o Espiritismo. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens.
à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde, se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos, a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento, nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desgramamentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos sim o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Sidney vai fazer a oração, então. Tá certo. Então, eu convido a todos para que a gente possa orar. Então, busquemos conexão com o nosso Pai amado, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, falando um pouquinho do Evangelho de Jesus, da codificação espírita, e agradecendo também aos nossos mentores, aos trabalhadores da espiritualidade da nossa casa, Francisco de Assis, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, com o Dr. Alberto Almeida, que ele possa ter muita luz nas suas palavras, possa tocar os nossos corações, para que nós tenhamos insights para levarmos para as nossas vidas, colocando sempre como verdadeiro caminho da nossa transformação os exemplos do nosso Mestre amado Jesus. Que tenhamos uma manhã de domingo com muita luz, com muita paz, e que esteja sempre conosco, Senhor, abrindo nossos caminhos para que sejamos cada dia melhores nas nossas vidas. Ser conosco, Pai amado, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Com a palavra, Dr. Alberto Almeida. Muito obrigado, Alberto. Queridos amigos, é com alegria incomparável
que nós retornamos a essa venerável instituição que tivemos a oportunidade de ser acolhido com tanto carinho, com tanta ternura, no aconchego de corações afetuosos que marcam, numa certa medida, a temática desta manhã ensolarada em Belém do Pará e friorenta em Curitiba. É um abraço do açaí no pinhão, a fim de que juntos possamos, norte e sul, ajudarmos-nos a nós mesmos a construirmos um país melhor para um mundo melhor que se avizinha na posição de mundo de regeneração para o qual a Terra vai em ritmo acelerado. Quando o doutor da lei, tentando embaraçar a figura de Jesus, diante dos outros, na expectativa de estabelecer uma demonstração egóica, orgulhosa e prepotente, levanta-se e pergunta a Jesus de chofre que ele deveria fazer para poder alcançar a vida eterna. Diríamos, numa linguagem psicológica da atualidade, a plenitude, ou numa linguagem mais coloquial, a felicidade. Jesus, entretanto, percebendo-lhe o que ia na alma, o objetivo efetivo de embaraçá-lo, propôs-lhe uma resposta com uma pergunta, estabelecendo aquilo que Sócrates, séculos antes dele, havia tomado como metodologia a estabelecimento da maiêutica como um processo de parto, ou seja, a própria pessoa descobrir-se dentro de si mesma as respostas de que ela anseia e possa se perceber nas perguntas que faz e nas respostas que estabelece aquilo que é a verdade para a qual ela deve se encaminhar. Disse Jesus ao doutor da lei. O que é que está escrito na lei? O doutor da lei, querendo parecer em dia com a literatura do seu tempo, com toda a sua tradição, e para demonstrar a sua elegância intelectual, pôs-se a propor, enquanto resposta, a exata colocação que a Torá judaica propunha. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. E ao próximo, como a si mesmo. Jesus, percebendo que o doutor trazia a teoria, porém não detinha a prática, fê-lo refletir diante de todos nesse movimento de parto, a fim de que ele próprio pudesse se entrever nas próprias respostas, quando lhe disse, então, respondestes bem, faze isso e viverás. Propôs, portanto, ao doutor da lei uma questão que ficara embaraçosa. O doutor da lei sabia e não era feliz. Detinha o conhecimento, mas não detinha a plenitude. Trazia o conhecimento teórico, mas não conseguia torná-lo prática. E por isso, o reino, a vida eterna, a plenitude, estava-lhe distante. Para o doutor da lei, a resposta de Jesus, numa afirmativa categórica, deveria deixá-lo com saia justa na linguagem metafórica, ou seja, numa posição de incômodo, como se tivesse, dali, naquele momento, sido desvelado perante todos de que ele era um doutor apenas na teoria, mas na prática era um principiante. Isso lhe feriu o orgulho profundamente. O doutor da lei, então, tentando ainda vencer uma batalha que ele a si mesmo se atribuía e procurava ser o vencedor, voltou disfarçadamente e disse para Jesus, e quem é o meu próximo? Era uma tentativa escapista para tentar solucionar um embaraço a que ele se colocara, quando respondera muito bem
e, ao mesmo tempo, se contradizia, porque sabia a teoria, mas não conseguia lograr a experiência do sucesso na prática. Então, a pergunta foi uma esquiva. E quem é o meu próximo? Ao que Jesus, então, narra-lhe a parábola do bom samaritano, como ficou conhecida. Ou seja, ele pega a figura que era uma excrescência na época, um rebelde, alguém que estava colocado à margem da tradição judaica, era alguém que se posicionava, portanto, fora daquilo que se considerava o certo dentro da tradição judaica da época. E constrói uma parábola de um homem que estava caído, semi-morto numa estrada. E por ele passaram 3 pessoas. E Jesus propõe 3 figuras nessa analogia para tentar assegurar uma compreensão de quem era o próximo. Propositadamente colocou um sacerdote, no qual o doutor da lei se identificara, dizendo que o sacerdote passara, descendo de Jerusalém para Jericó, sem dispensar de qualquer atendimento. Viu e passou ao largo, à distância. Depois passou o levita, que era um outro religioso da época, e seguiu adiante, fazendo o mesmo caminho que o sacerdote, sem dispensar qualquer cuidado. Apenas olhou o homem semi-morto caído na estrada depois de ter sido assaltado e seguiu adiante. E, por fim, colocou esta figura do samaritano como sendo um homem de má vida, considerado na época, que olha, se enche de compaixão, aproxima-se, pensa-lhe as feridas, coloca óleo e vinho, põe o homem semi-morto sobre a sua montaria, leva-o para o atendimento na hospedaria e ali passa a noite com ele, para no dia seguinte dispensar os denários ao hospedeiro, fazendo-lhe a recomendação: este homem, cuide bem dele. O que dispensares a mais, quando eu voltar, eu te indenizo. E seguiu adiante o homem, portanto, depois de fazer a recomendação do seu tutelado ao dono da hospedaria, após ter-lhe pago, dizendo, portanto, que voltaria. Era o propósito maior de um amor que assegura, que garante uma extensão de manifestação pela convivência que está muito além daquilo que se pode lograr pensar na época e na atualidade do que seja amor. Depois de fazer essa construção toda, a qual estamos sintetizando de uma forma breve, o doutor da lei, diante do novo constrangimento, porque ouvir uma historieta, uma parábola, contada por Jesus, no qual os 2 religiosos, o doutor da lei, ficara mais constrangido ainda, porque esses 2 religiosos passaram ao largo, não dispensaram atendimento ao homem que estava caído. Então Jesus lhe pergunta: qual te parece ter sido o próximo daquele que estava caído à beira do caminho? Era uma pergunta fatídica, porque estava claro que era o samaritano. O doutor da lei sente mais um constrangimento, porque não poderia dizer a palavra samaritano, que por si mesmo já era como que uma aberração, já era uma aberração admitir que o samaritano pudera fazer aquilo. E segundo, pronunciar a palavra samaritano. Mas o que Jesus fez foi uma construção metafórica. Ele não podia questionar Jesus. Então, ele fica constrangido e, ao invés de dizer samaritano, ele diz: aquele que usou de misericórdia para com um homem que estava caído, que era o samaritano. Então, Jesus faz desse encontro a possibilidade de podermos entender o amor na tradição do seu povo, que depois se alongou para a cristandade após a sua desencarnação, deixando-nos essa passagem como sendo emblemática para o entendimento do relacionamento amoroso entre os homens. Todos que vivemos na Terra temos uma vocação para o divino,
indiretamente ou diretamente, inconscientemente ou conscientemente, nós buscamos Deus. Desde a movimentação dos astros em torno do Sol, aos vegetais que se esgueiram, se espreitam a luz por onde ela transparece, para poder colocar a fotossíntese em ação, saindo da sombra para buscar a luz do sol, aos animais que cantarolam ao alvorecer, muito cedo, quando o sol começa a se apresentar, numa reverência indireta à divindade, no fototropismo com que eles se revelam, desde as mariposas que circulam em torno das luminárias, até o ser humano que busca os homens nobres na expectativa de encontrar neles o caminho para a divindade. A tradição judaico-cristã foi absurdamente grandiosa, porque dos seus 613 mandamentos constados no código do seu povo, ali escritos, todos eles poderiam ser sintetizados em 10, que ficaram conhecidos como os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, eles poderiam ser sintetizados ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, já que os 10 mandamentos é o desdobramento desses 2 mandamentos que se equivalem. E esses 2 mandamentos poderiam ser sintetizados num mandamento único, amar a Deus. E, se preferirem, poderíamos reduzir a uma só palavra, Deus ou amor, que são sinônimas do ponto de vista da essência, já que Deus é amor na expressão de João, o discípulo mais jovem, que mais conseguiria metamodelar Jesus, portanto, que mais conseguiria perscrutar o sentimento de Jesus, que mais conseguiria se identificar com Jesus. É ele quem traz essa proposição à guisa de definição ou conceito. Deus é amor. É alguém que está tão identificado com Jesus que ele, quando faz a sua narrativa do seu evangelho, ele se trata como o discípulo que Jesus amava. O discípulo amado. Dá-se uma distinção, como se Jesus tivesse uma preferência por ele. Em realidade, me parece ser um movimento de projeção. Era um espírito que tanto amava que ele achava que Jesus o amava acima daqueles outros que eram os seus pares no apostolado. É ele quem define de que Deus é amor. Portanto, há em a natureza uma movimentação absolutamente tranquila de que tudo se move para o divino, o que faria com que Paulo pudesse dizer a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, de que as leis, todas elas se movimentam para reverenciar a divindade e de que o amai-vos, o amar a Deus, representa a síntese máxima que podemos almejar quando logramos sintetizar as leis cósmicas. Então, o amor é, em realidade, a essência e a excelência daquilo que podemos buscar atingir enquanto propósito existencial, enquanto meta e enquanto ação pontual, enquanto futuro e enquanto presente. O amor é, sem sombra de dúvida, a alma do universo. É o hálito divino. E é por isso que nós buscamos o amor, porque estamos imersos dentro desse universo como criaturas que fomos criados, trazendo a mesma identidade do Criador, trazendo a mesma essência do Criador, a mesma marca do DNA divino. Ou seja, nós somos deuses, na fala de Jesus, naturalmente com um D pequenininho, implicando, portanto, uma atitude de identificação com o Criador manifesta na nossa cocriação, quando exercemos a procriação e ficamos no exercício de um amor que raramente nós conseguimos encontrar um outro que se equivala, que é o amor da procriação, o amor de pai, especialmente o amor de mãe, porque o espírito nessa condição,
exerce com maior inteireza de entranhas o processo gestatório, deixa-lhe a marca umbilical no filho que nasce, guarda-o por 9 meses dentro de si. É uma experiência fisioanatômica que se estabelece dentro do ser, que é profundamente ensinadora da possibilidade de podermos identificar-nos com a divindade. É um arquétipo, é uma marca que a alma se reveste quando exerce o processo da procriação. Mas muito antes do reino hominal, nos reinos que antecedem, nós vamos perceber a mesma sacralidade no movimento de reprodução. Mesmo nos vegetais, quando o processo da polinização se estabelece, ali também está, embrionariamente, no espírito, então, enquanto princípio espiritual, no seu desenvolvimento, portanto, está ali os primórdios daquilo que vai ser, mais tarde, o amor maternal, que, numa boa medida, reflete um pouco do muito desse amor cósmico, que ainda estamos longe de poder perceber. Assim sendo, é o amor, a síntese de tudo quanto se pode buscar na humanidade. Mas é o amor também que, por ser esse elan existencial, que suscita aos homens proclamá-lo em verso e prosa e traduzirem em 1000 definições sem lograr, no entanto, conseguir estabelecê-la de forma consequente. Porque há muitas formas em que o amor comparece e que se traveste, que se mimetiza como amor, mas não é exatamente o amor. E algumas outras circunstâncias, ele comparece até como um fake, como uma expressão estereotipada, que não tem muita aderência com a essência do que o amor em si é. Então, há conteúdos emocionais que parecem amor, que sugerem amor, mas que não o são, e às vezes estão na contramão. Então, é necessário, para que possamos buscar este amor que sintetiza toda a tradição judaico-cristã, para podermos identificá-lo em nós mesmos e fazer um nexo com a divindade e podermos desfrutar da plenitude e da felicidade a que Jesus se refere, traduz diante da pergunta do doutor da lei à época, nós precisamos instruir-nos. É necessário fazê-lo, tal como o Espírito de Verdade assinalou a Allan Kardec, deixando-nos entrever claramente de que é indispensável, ao lado do amor, o educai-vos, traduzindo a palavra instruí-vos para os dias atuais. O sentido com que os espíritos colocaram instruí-vos a Allan Kardec, o Espírito de Verdade, foi nesse sentido lato da palavra que significa educai-vos. É necessário amar e é necessário educar-nos para que esse amor siga o bom caminho, a boa direção. Porque senão teremos o amor como propósito, mas não como efetivação na nossa ação. Como meta, mas não conseguiremos lográ-lo como uma bússola de darmos cada passo na direção desse porto da felicidade que almejamos alcançar. Estaremos como o doutor da lei, perguntando, porque ainda não temos, porque ainda não vivemos. Apenas temos o conhecimento, mas não temos o saber. Estaremos como o sacerdote que passa ao lado do homem semi-morto e segue adiante. Ou como o levita, que era o ajudante do templo, e que passa igualmente indiferente. Muito embora fosse um religioso, porque Jesus coloca 2 religiosos para caracterizar bem essa aproximação com a teoria. Mas a prática não se configura. Eles passam, eles seguem e deixam o homem ali, ao lado, semi-morto, caído. E seguem. Seguem para onde? Para quem? Pelo quê? O que importava aqueles 2 homens primeiros, religiosos, que passaram ao lado de alguém que sofria? É nessa perspectiva
que vem o educai-vos, o instruí-vos, e que nós precisamos estar muito atentos para que, em nome do amor, nós não façamos até loucuras, porque, em nome do amor, os homens bombas se lançam contra os outros para encontrar Deus, Alá. Em nome do amor, alguém joga-se de um prédio porque foi rejeitado, ou alguém joga o outro do prédio porque não tem a correspondência afetiva ou sofreu uma traição. Em nome do amor, alguém mata e mata-se. Como o amor pode matar e matar-se? Se o amor é vida, se o amor suscita um processo de desabrochamento, se o amor nos envolve para fazer um movimento na direção da luz, do fototropismo, do heliotropismo, da busca divinal, como ele pode fazer um movimento autocida? Como ele pode fazer um movimento homicida? Então, essas movimentações, elas não são e nem podem se caracterizar como em nome do amor matou e matou-se. Elas são excrescências, elas são patologias circunstanciais, disfuncionalidades de percepção daqueles que, às vezes, fazem uma aproximação do amor pela teoria, mas não conseguiram lograr entendê-lo. Precisariam educar-se, instruir-se, para que o amor pudesse fazer sentido, ou para que pudesse entender o sentido do amor. Porque sem a educação, nós não conseguimos entender, perceber o significado do amor. Não é sem razão que a gente nasce dentro de uma barriga, passa 9 meses envolvido no amor maternal e paternal. É um movimento de gestação que fala dessas relações mais entranhadas, porque é de entranhas, é visceral. Não é sem razão que quando nós nascemos dos seres mais desprotegidos. E nos colocamos num mundo com uma vulnerabilidade como nenhum outro animal apresenta. Se não nos acolherem, nos acobertarem e nos derem o alimento na boca, nós morremos. Tal é a nossa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, conforme os espíritos disseram a Allan Kardec, ela sugere, suscita esse movimento de aproximação, às vezes de 2 espíritos inimigos. Mas esse estado de vulnerabilidade da criança quebra resistências. É muito em função da sua carência, da sua debilidade, em função da ternura que ele inspira, o outro supera as aversões, transpõe obstáculos anteriores. Nós que ainda não foram desatados, e acolhe o seu filho habitualmente. Mesmo que aquele filho tenha sido alguém com quem uma relação anterior foi demasiadamente conflituosa. Às vezes, alguém que celebrou a morte em nome do amor, e agora, em nome da recuperação para o novo sentido da vida, apanhando o sentido do amor, a pessoa dá a vida ao outro fisicamente gestando. É aí que nós experimentamos 9 meses. Uma infância, sobretudo no primeiro e nos primeiros anos de extrema vulnerabilidade, para lograr, em sendo amados, podermos aprender a amar. E aí entra a educação, o instruí-vos, que Allan Kardec propõe na questão 685 de O Livro dos Espíritos, assinalando num comentário excepcional a vertente com que o Espiritismo entenderia esse aspecto da educação, da instrução, nesse sentido mais profundo que a palavra pode encerrar, que era a educação moral, não feita pelos livros, não é a educação concedida, oferecida através de uma convivência social saudável, pura e simplesmente, essa que nos transforma, que nos dá um verniz de civilização, não, era a educação moral, que incute hábitos, que formatam caráter, que estrutura a personalidade. Então, é na convivência amorosa e no processo da educação
que os pais esculpem no psiquismo do ser, através do amor que se lhes oferece e da educação que se lhes acompanha, a possibilidade de emergir de um passado, às vezes, obscuro e delituoso para um novo mundo, uma nova cena no laboratório da vida, e poder ganhar a juventude e fazer essa confrontação do que era com o que recebeu, para poder fazer a superação, formatando, então, o homem de bem, capaz de poder viver o amor lucidamente. Então, quando falece essa movimentação que está em a natureza, desde os outros reinos, do cuidado maternal e paternal, quando nós não nos esmeramos no processo educativo para poder dar um lastro de caráter, de esculpir virtudes, de estabelecer valores e princípios adequados, o espírito, logo avançar as faixas etárias, a despeito de ter recebido afeto, se ele não foi educado, ele corre o risco de perder-se. E também, se ele foi rejeitado por algum motivo, se ele sofreu o abandono dos pais que faleceram, que se desequilibraram psiquiatricamente, que, enfim, que se separaram em regime de conflito e usaram a criança como bucha de canhão, se essa criança também não foi amada, a tragédia é ameaçadora, é próxima, salvo se esse espírito tiver muita condição evolutiva. Porque amor e educação, o amai-vos e o instruí-vos são necessários como matéria-prima de excelência para que o espírito possa ter autonomia, competência para viver uma vida dignamente vivendo o bem. Então, quantos de nós que estamos no mundo hoje não fomos adequadamente educados? Às vezes tivemos algumas fraturas na nossa infância, no âmbito da amorosidade. Experimentamos rejeições, abandonos circunstanciais. Às vezes os pais não puderam nos atender porque tinham tantos afazeres, ou tinham que trabalhar muito, ou às vezes tinha um filho, um irmão nosso, doentinho, que tinha que dar mais atenção, e ficamos de banda, ficamos ao largo, e não nos sentimos amados, como os nossos pais amavam o nosso irmão. E isso nos gerou um sentimento de incompletude, um sentimento de baixa imagem, autoimagem e de baixa autoestima. Isso nos estruturou de uma forma equivocada. Logo, essa combinação de um amor que não foi suficiente e de uma educação que não teve qualidade, enseja gerar seres humanos na Terra que se colocam no mundo, às vezes, tendo a teoria do amor, mas não conseguindo sequer fazer ensaios adequados. Confunde o amor com carência e se aprisionam a pessoas em função da sua carência afetiva. Confunde amor com superproteção, porque foram carentes, sentem a sua carência e tentam projetá-la nos outros, achando que os outros são carentes, por exemplo, os seus filhos, e estabelece, em nome do amor, uma superproteção, o que é muito ruim, tanto o abandono quanto a superproteção. Às vezes, pela ausência do amor, ou pela deficiência dele, e pela educação, que foi uma educação não suficiente também, o espírito cresce e confunde o amor com a experiência do egoísmo. Em razão das suas necessidades, ele procura cobrir aquele vazio do amor que não recebeu através de coisas, centraliza nele as atenções e faz uma movimentação amorosa pseudo, disforme, disfuncional. Ele diz que se ama, mas não se ama. Ele faz um movimento egóico de egotismo, de egoísmo. Ele centraliza nele o mundo em detrimento dos outros. Na verdade, ele guarda dentro de si uma grande carência. De outras vezes,
Quantos, vivenciando deficientemente o amor e não tendo sido educados, formulam posições que pseudo-amor, com que comparecem socialmente, através do narcisismo, da vaidade, que são manifestações de um orgulho que traduz o quanto eles são inseguros. Então dizem, não, eu me amo, eu sou o máximo, eu sou o cara, eu sou a mulher fatal. Na realidade, são pessoas frágeis que usam manifestação do orgulho através da arrogância, do narcisismo, através de uma atitude em que comparecem socialmente demonstrando uma vaidade exorbitante, o quanto eles se sentem menos, estão inseguros internamente. E experimentam, portanto, a tentativa de compensação e fazem essas movimentações que em nada significam amor. Eles se superestimam, não se estimam. E comparecem no mundo com atitudes lesivas em relação aos outros. Mas quantas vezes o amor é confundido com sexo e a função sexual fica deturpada na sua função, porque a pessoa toma o êxtase sexual como sendo a gratificação amorosa. E à medida que faz sexo, sem amor, experimenta um vazio que se amplia e a necessidade de fazer mais sexo. E quanto se mais faz sexo e mais o amor se ausenta, a despeito de estar sendo catalogado como tal, a pessoa multiplica os expedientes para aumentar o prazer, vale-se das drogas, multiplica parceiros, associa parceiros num descaminho de vida, alinhavando pseudamente de que ama, de que são relações amorosas, são relações sexuais, e às vezes são promíscuas, já estão no processo de luxúria, tudo na tentativa de buscar o amor, mas não é amor. Pode parecer, a pessoa pode dizer, mas não é amor. Então, quantas vezes nós relacionamos o amor à paixão, que é o movimento que os espíritos disseram a Allan Kardec que está em a natureza e que visa abrir espaço para que o amor venha enquanto afirmação. É um processo natural, faz parte da alma, mas essa paixão, se ela não encontra a educação para lhe dar um balizamento, ela manifesta-se como uma paixão propriamente dita, ou seja, fechada em si mesma. E logo, não conseguindo seu objetivo, que é acordar o amor, a pessoa muda de parceiro, de parceira, porque deixou de amar. Na verdade, nunca amou, apaixonou-se, mas não conseguiu alcançar o status do amor, porque não conseguiu fazer um mergulho profundo no sentimento. Ficou periférico, ficou apenas na paixão e no sexo, mas não concluiu a relação que deveria desaguar no amor a fim de poder tornar a relação plena, grandiosa, efetiva. Quantas manifestações existem nessa pessoa, naqueles que caminhamos no mundo e que não fomos amados, e que não fomos amados, e que não fomos beneficiados por uma educação apropriada. Quantos de nós, ainda hoje, confundimos amor com outras expressões que habitualmente está na fala desse ou daquela pessoa, tipo o ciúme. Há muitos que acham que amam porque tem muito ciúme. O ciúme é um sinal de insegurança interior. Traduz alguém que foi traído e não superou, ou alguém que trai e tem medo de ser traído e projeta no outro a traição. Mas não é amor. Alguns dizem, não, mas se não houver ciúme, não se ama. Não. O ciúme é uma contaminação do amor. Quem ama, confia, concede ao outro o espaço de segurança na sua movimentação e cuida, zela pelo seu parceiro, pela sua parceira. Isso, o amor, é próprio do amor, o cuidado, o zelo, a convivência, o acompanhamento, a cumplicidade, a reciprocidade, mas não o ciúme. O ciúme, como diriam os espíritos Allan Kardec, é um verme corroedor, junto com a inveja, que nos faz sofrer muito.
Portanto, quantos de nós estamos à cata, à busca do amor como o doutor da lei? Trazemos na mente as conceituações. Temos 1000 informações sobre o amor. Todos os dias vemos um template, lemos uma página, alguém nos fala que nos ama, observamos uma frase, lemos um livro. O amor expresso em verso e prosa. No entanto, a despeito de tanta informação, porque não fomos amados e porque a educação não se fez para que pudéssemos balizar a manifestação desse sentimento, nós experimentamos os desenganos, as desilusões, as frustrações em relacionamentos que não logram avançar e outros que às vezes ganham foros de patologia, como os relacionamentos sadomasoquistas, em que o sadista sente prazer em machucar o outro, maltratar o outro, estabelecer uma relação abusiva, e o masoquista sente prazer em sofrer, em ser espizinhado pelo outro, em ser achincalhado pelo outro, em ser maltratado pelo outro até fisicamente. Tudo em nome de um prazer que ele confunde como sendo amor. São prazeres disfuncionais, patológicos, merecendo psicoterapia e, às vezes, atendimento medicamentoso em alguns casos. Mas é tomado como se fosse amor, porque não se soltam, porque não conseguem romper. Não conseguem romper porque porca e parafuso enferrujados. Há ali uma relação profundamente doentia. Um gosta de fazer sofrer e o outro adora sofrer. Então, cria-se aquele circuito difícil de ser rompido. Às vezes ele é rompido com a morte. Há um assassinato, há um crime em nome do amor. Então, caríssimos amigos, a proposta espírita kardeciana é de que nos amemos e nos instruamos. Porque o amor sem a instrução pode derivar nessas excrescências que estamos dizendo. Pode nos enganar com sentimentos outros que não são amor. Amor sem instrução pode delirar. E a instrução sem amor fica fria. Uma educação que não seja permeada pela amorosidade, ela é apenas uma educação formal, conteudista, informativa, que nos faz ter a teoria na cabeça, mas não temos o combustível para a prática. A associação do amai-vos e do instruí-vos coloca-nos como as duas grandes asas para experimentarmos a liberdade de viver, a plenitude, a felicidade que o doutor da lei não conhecia naquele tempo e que muitos hoje não conhecemos no mundo. A proposta espírita resgata a fala de Jesus, colocando o amor como sendo a centralidade do nosso movimento. E o instruí-vos, o educai-vos, como sendo o contraponto para que este amor continue sendo o sentido da vida e a vida do sentido, para que a plenitude e a felicidade possa nos alcançar a todos. Gratidão. Vamos para as perguntas. Obrigado, Alberto, pela presença, pelas falas nessa reflexão. Temos algumas perguntas que selecionamos aqui. A primeira eu vou colocar em tela, aonde como educar e despertar para o alto amor. E também um comentário sobre essa passagem em Amor Pede Passagem, do amor e É o capítulo 20, Alberto. Tem no capítulo 20 da obra O Amor Pede Passagem, né? O Alberto faz um interessante arrazoado sobre os trajes do amor, fazendo uma associação entre o desenvolvimento do amor e as bem-aventuranças. E, ao final, ele coloca aquela passagem, né, de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e que a gente sabe que a gente pode desenvolver diversos aspectos, como você bem falou, da vida, da existência, você falou do Senhor da Lei, né, mas sem o amor a gente nada é. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco, Alberto, nesse instante que muitas pessoas estão em casa, isoladas, às vezes, precisando de esse auto-amor,
e comentasse um pouco dessa passagem do teu livro. Obrigado. Então, o auto-amor é um processo que começa quando nós somos amados. Por isso nascemos pequenos. Como diria o benfeitor, ajudando Segismundo a reencarnar no livro Os Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ao dizer a Segismundo: Segismundo, pense ser criança, para que um dia você possa ser homem. Era a necessidade de podermos nascer pequeno, cuidados. Se não somos amados, teremos muita dificuldade de poder mais tarde amar. O auto-amor começa no amor que eu recebo enquanto eu sou pequenininho. Depois, eu tenho que sair da infância daquele que recebe o amor para compartilhar o amor que emerge de mim. Porque se eu ficar fixado em receber, eu fico na infância emocional. Há muitas pessoas que ficam nessa posição. Elas querem ser entendidas, querem ser compreendidas, querem ser aceitas, querem ser amadas, elas querem tudo para elas. É porque elas estão numa posição infantil, aguardando sempre de fora o suprimento daquilo que elas devem fazer emergir de dentro. Então, o educai-vos é também uma expressão latina, educare, que sugere a possibilidade de poder fazer sair, desabrochar, fazer emergir. Então, a palavra educação, na perspectiva espírita, a modelação do caráter, o esculpimento de hábitos, ele coincide com a visão de que o educador deve fazer brotar do discípulo, da criança, daquele que está sob os seus cuidados, as virtudes que a pessoa traz dentro de si como criatura divina em si mesma que é. Fazer emergir, cuidar da pessoa, atendê-la para que ela possa, de algum modo, fazer brotar das suas entranhas as marcas do divino com que ela foi criada. E através das diversas encarnações, ela vem aos poucos fazendo desabrochar. E é nessa perspectiva que o nosso Roberto assinalou, depois da pergunta do Alfred, sobre a necessidade de podermos olhar esse caminho. Bem-aventurança significa caminhai. É uma andança. Como doença é andar em circuito fechado, tomando a origem das palavras na sua acepção primeira, a palavra bem-aventurança, ela significa o movimento de alguém que caminha, alguém que anda, alguém que segue, alguém que marcha. Então, a caminhada é o desenvolvimento que a alma deve fazer de todas as expressões do amor, que tem algumas palavras que o adjetivam. Porque o amor, nas bem-aventuranças, é uma caminhada como se fosse uma longa avenida. E essa longa avenida vai tomando vários nomes ao longo do seu trajeto imensurável. E começa com a humildade. Amor, humildade. A humildade é uma caracterização do amor. É a porta primeira, ou a chave que abre a porta das outras virtudes. E por isso Jesus colocou em primeiro plano, em primeiro lugar, quando ele canta as bem-aventuranças. E depois da humildade, vai se abrindo as outras virtudes, de uma forma conectada, trazendo as virtudes que se lhe assinalam como manifestações do amor. Bem-aventurados os que choram, falando, portanto, da resignação, falando, portanto, desse movimento de autoaceitação, falando, portanto, numa certa medida da paciência, o ato de chorar, o ato de poder lidar com as minhas aflições é uma manifestação de amor. Amor para fora e para dentro, autoaceitação e aceitação do outro. Experimentar a dor que me alcança, podendo me acolher obediente, resignadamente, ou seja, obediente do ponto de vista do entendimento e resignadamente do ponto de vista do coração, para que eu possa aprender com aquele sofrimento sem me fixar nele e possa fazer o mesmo com relação ao outro. E aí seguem todas as virtudes, falando da brandura, falando da sede e fome de justiça, da misericórdia, falando da bem-aventurança
aqueles que têm os limpos corações, da pureza, da pacificação, enfim, até aqueles que são perseguidos por conta da justiça, até aqueles que são objeto da mentira, da calúnia, porque defendem a figura do amor máximo, que é Jesus. Enfim, esse trajeto todo são manifestações, são semblantes do amor. Se nós pudéssemos juntar todas essas virtudes, Allan Kardec cunhou com uma palavra: caridade, que eu coloquei no livro como o traje de gala. A caridade é a excelência do amor que se movimenta, guardando em si mesmo esses diversos matizes. Uma pessoa caridosa, a um tempo só, ela é humilde, ela é branda, ela tem pureza no coração, ela é misericordiosa, ela é indulgente, ela guarda um acervo de manifestação, ganha um brilho que ensejou Allan Kardec dizer de que fora da caridade não há salvação. Tomando a frase para os dias atuais, poderíamos dizer, fora desse amor cósmico que estamos aos poucos conquistando, ninguém consegue ser feliz, ninguém se liberta, ninguém consegue a autorrealização que o doutor Dalei lá perguntava e que todos nós buscamos hoje. Então, é necessário considerar o amor nesses múltiplos semblantes, ao lado desse amor que parece que é, mas não é, e que às vezes está misturado, e isso é o que se pode também poder alinhavar aqui, com um amor verdadeiro. E nós precisamos fazer essa distinção através da instrução, da educação, para poder separar o que é amor e o que não é, a fim de podermos aquilatar, amealhar e quantificar melhor e fermentar maior, dar novos sentidos de maior volume e maior quantidade para o amor real e verdadeiro que vai na direção desse amor crístico. Obrigado, Alberto. Sidney tem uma pergunta ali, Sidney, pode fazer para nós? Posso sim, Alfred. Você vai colocar a pergunta? Alberto, hoje, coincidentemente, né, é o Dia da Caridade. Você acabou de falar sobre ela, né? E nós tivemos a alegria de receber essas palavras de luz, né? Essa pergunta é de Luciene. Kardec asseverou, como você disse, que fora dela não há salvação. E aí vai a pergunta: essa virtude nos auxilia a trabalhar a vinculação ao amor? A caridade, ela é a excelência de um amor que traz embutido nele a consciência, a lucidez. A caridade não é uma atitude piegas, não é filantropia, tampouco não é esmola. A caridade é a excelência do amor lúcido, do amor luz. O amor não como um arroubo emocional, o amor como a excelência do sentimento que guarda em si mesmo uma qualidade de clareza, de luminosidade e lucidez que enseja configurar a palavra caridade. Caridade é uma palavra que ficou muito comprometida e por isso os acadêmicos não gostam dessa palavra, porque sempre ela foi vinculada ao processo de esmola. Mas a perspectiva espírita da caridade é essa que estamos trazendo e que Allan Kardec cunhou no capítulo 15º com tanta beleza, iniciando esse capítulo através das passagens que falam do amor e colocando a fala de Paulo como sendo essa fala extraordinária do amor, que é a caridade em movimento, que mesmo que eu doe o meu corpo para ser sacrificado, eu dê todos os meus bens, se eu não tenho lucidez amorosa, de nada vale. Eu posso ter falar todas as línguas dos anjos, que são as faculdades mediúnicas, dos homens, que são os idiomas. Se eu não tenho amor, eu seria apenas um intelectual brilhante, sem, entretanto, ter a fulgurância de alguém que faz a diferença do ponto de vista
do exercício do amor na perspectiva mais ampla que é a caridade. Então, a caridade, que Allan Kardec cunhou essa palavra de Paulo, que é uma verdadeira síntese do que seja a caridade, demonstra que se não há amor capaz de juntar intelectualidade e emoção nobre e a atitude edificante, não há caridade. A caridade, ela junta, ela alinha, seja a concepção de vida, a teoria, seja a minha estrutura afetiva de nível superior, seja a minha ação que concretiza a minha manifestação sagrada interna. É o alinhamento de tudo, porque quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, que é o protótipo da caridade, nós vamos vê-lo como? Vamos ver como um religioso? Não. Ele também manifestou-se dentro do âmbito da religião. Vamos ver como ele é um intelectual? Não, mas ele também foi um intelectual. Vamos vê-lo como um artista? Não, mas também se manifestou como um artista. Vamos vê-lo como alguém que assistia às pessoas? Sim, também, mas não somente. Jesus foi a síntese de tudo quanto a humanidade pode linkar em torno de moral e de conhecimento intelectual. Por isso, Allan Kardec coloca como o objeto de uma sociedade nobre, um país se organiza do ponto de vista sociopolítico adequadamente quando ele observa a aristocracia intelecto-moral, significando caridade nessa perspectiva. Os países temos intelectuais, mas o que é que os intelectuais fazem? Usam a sua intelectualidade para roubar, para corromper, para os seus, não para o povo. Então, nós precisamos dessa nova aristocracia, a moral, que ela deve ganhar espaço para poder compor com a intelectualidade e formatar isso, que a nossa companheira Lu Monteiro propõe, que é a manifestação da caridade que junta moral e intelectualidade em nível superior. Obrigado, Roberto. A Aline tem mais uma perguntinha ali, Aline. Pode fazer para nós, por gentileza? Faço sim. Alberto, são duas perguntas em uma, tá? São dois amigos nossos. Primeira pergunta da Raquel: como podemos levar este amor aos que não cultivam da nossa orientação espírita? E a pergunta do Breno: como você vê esta pandemia e quais as consequências que ela poderá deixar em nosso comportamento, seres humanos, após esses momentos de aflição? Devemos levar aos que não são espíritas o nosso exemplo. Não temos a pretensão de converter o mundo ao espiritismo, mas temos o dever de oferecer o exercício do amor mais profundo como exemplo de caminho a ser seguido de conformidade com a matriz de concepção religiosa que cada um detenha, ou filosófica que cada um detenha, ou até da filosofia materialista que cada um detenha. Posto que o nosso dever, do ponto de vista do comportamento, é a ação no bem. Não foi sem razão que Jesus marcou o seu tempo, não pelo que ele disse, porque se ele tivesse dito e não feito, hoje nós não o conheceríamos nem de nome. Foi pela capacidade de poder viver o que ele dizia. Foi juntar teoria e prática. Enquanto que o doutor da lei era o mestre da teoria, ele era o mestre da integralidade. Enquanto que o doutor da lei falava do que precisava ser feito, ele era a materialização daquilo que se deveria ter feito, a tal ponto de ter sido concebido como sendo Deus. E Paulo, pelas tradições religiosas, místicas e cristãs, e Paulo, na perspectiva espírita, o coloca como o arquétipo humano, a síntese de que o ser humano pode lograr alcançar. E diz o homem-deus, para mostrar o quanto ele foi abundante. É nesse horizonte que me parece a contribuição do espiritismo, de favorecer com as verdades universais, manifesta através dos nossos ensaios comportamentais, divulgando a doutrina espírita para que cada um seja melhor no seu credo, se o credo a atende, e não
com a expectativa de conversão, porque se a pessoa converte-se àquilo que ela não consegue alinhar-se, se o seu senso moral não está de acordo com a perspectiva espírita, é melhor ela ser um bom budista do que um mau espírita, ser um bom católico do que um mau espírita, ser um bom islã do que um mau espírita. O que é importante para a pessoa é que ela encontre o seu caminho para Deus. E o Espiritismo compartilha disso, oferecendo sínteses, contribuições, para que a pessoa possa ser investida de maiores recursos a fim de fazer o seu caminho. Algumas, às vezes, se alinham com o pensamento espírita, se identificam, e elas podem fazer uma transição absolutamente suaves e adequadas para elas. Mas o que liberta uma pessoa não é o credo que ela aborda, é o amor que ela vive. Foi por isso que Kardec afirmou categórico, no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da verdade não há salvação. Essa não é a proposta espírita. Fora da igreja ou da igreja espírita não há salvação. Essa não é a proposta espírita. A proposta espírita é fora da caridade não há salvação. Mesmo o materialista que não crê em Deus, mas crê na natureza, que é a manifestação da divindade, e faz o bem, ele está no caminho da divindade, sem saber que está, mesmo que ele chame de Deus a natureza. Mas se ele é um homem bom, ele está mais próximo de Deus do que um religioso fake, que só tem a aparência de religiosidade, que cultiva uma religiosidade semanal, mas não a experimenta no seu comportamento, não se torna melhor e não torna a humanidade melhor. No que tange à pandemia, isso é tema de um seminário, porque a pandemia nos enseja inúmeros aprendizados. Mas ainda ontem eu via, aqui numa postagem em Belém, nós temos uma estância que se revela como um espaço para entretenimento, aqui a 2 horas de Belém do Pará, no mar, e os carros estão amontoados quase que uns sobre os outros, como se fosse um mês de férias normal. Então eu me perguntava, ao ver essa postagem, se as pessoas, elas estavam efetivamente aproveitando o que a pandemia tinha oferecido ou se elas estavam loucas para voltar à vida como era antes. Porque um tempo longo, em regime de confinamento, distanciamento social, levou como que a um estresse. E as pessoas rompem todas as regras que ainda não devem estar completamente abertas para a convivência e se colocam na praia em regime de multidão, numa proximidade incrível e num grande lastro de automóveis e pessoas ali alinhadas, como se tivesse absolutamente passado a pandemia. E dá a impressão de que não houve reflexão, que a pandemia ainda não passou, e de que as pessoas estavam estressadas por terem ficado muito tempo dentro de casa, por terem ficado muito tempo sem convivência social. Parece que elas estavam presas, elas não estavam protegidas, não estavam recolhidas, elas não estavam introspectadas, elas estavam prisioneiras. E como prisioneiro que se soltou, agora perdeu as medidas de referência e se entrega a uma ressocialização imprópria nesse momento ainda, porque a pandemia não passou. As recomendações legais ainda estão vigentes, apenas mais elásticas aqui no Pará. Então, eu diria que a pandemia tem muito a nos ensinar ainda. Se nós não pudermos aprender, ou se nós não aprendermos o que precisamos aprender, é sinal que precisaremos de uma nova ordem de fenômenos naturais que se coloquem em marcha para que a humanidade desperte através da aflição e da dor e do sofrimento. Porque essa ocorrência que se estabeleceu no mundo, ela vem ao nosso encontro para nos tornar pessoas melhores. A manifestação do morcego vindo da noite caracteriza muito bem a nossa sombra da humanidade e a sombra individual de cada um que precisamos olhar para nos tornarmos pessoas melhores. A importância do lar, a importância de transformarmos o lar numa residência
que opera a formatação das melhores virtudes de um lar que se traveste no nosso templo, porque os templos fecharam e cada lar passou a ser um templo. Mais do que isso, de podermos nos olhar a nós mesmos num contato mais estreito com os familiares e ver-nos, porque não temos tempo de nos ver. A fala mais comum é: não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Como é que é? Eu estava brincando outro dia numa fala, numa live, dizendo: Deus errou, ele fez o mundo colocando a Terra com só 24 horas. Deve estar alguma coisa errada, porque 24 horas é muito pouco. Então é mais fácil culpar a divindade, e eu fiz isso propositadamente, do que avaliar de que se o tempo não está dando, como é que está sendo a gestão do meu tempo? Porque a natureza ela é perfeita na sua manifestação. Se o dia tem 24 horas, é porque é 24 horas, incluindo o tempo de sono, do repouso físico para a reposição das nossas energias físicas. Então, o mundo abarrotado pela velocidade, pelo consumismo, pelo descartável, pelo não tenho tempo, levou-nos a viver para fora, esquecendo-nos o para dentro. E aí nós estamos querendo o amor, preenchendo-nos de coisas, de informações, de velocidade, sem uma pausa. Sequer sem o tempo para olhar os filhos, acompanhar o seu desenvolvimento, poder diminuir a velocidade para ser com os mais idosos, no diálogo, na convivência, nos passos, mas também nas memórias repetitivas que eles trazem. Perdemos a capacidade de desenvolver inúmeras competências que essas relações nos propiciam. Parece que a pessoa já morreu, a gente segue adiante. E assim, a humanidade vai desperdiçando a oportunidade de um mergulho dentro de si mesma para poder dissolver essas sombras psicológicas. E cada um sair dessa pandemia com mais lucidez, com mais auto-amor, com mais autoconhecimento, com uma proposta do instruí-vos, educai-vos, mais firme, um novo reacasalamento, um novo propósito para viver em família, diminuir a velocidade. Precisamos de menos coisas para viver, nós não precisamos de tanta coisa para viver. E podemos, portanto, retornarmos à vida comum de um jeito diferente, como quem aprendeu. Como faz uma criança depois que a mãe chama a atenção e põe ele sentado no banquinho, diz: você vai ficar aí 10 minutos para pensar porque você bateu no seu irmão. E depois conversa com a criança, e a criança aprende, da primeira ou da segunda vez, ela aprende, não precisa mais ir para o banquinho. Ela aprende que não pode agredir o irmãozinho. Assim, a Terra está fazendo conosco. Colocou-nos em casa para pensar. Mas parece que se nós não pensarmos direito, não avaliarmos direito, cometermos as mesmas peraltices enquanto seres humanos desengonçados, nós haveremos de voltarmos para casa com outras ocorrências similares ou piores, para que possamos aprender a amar. É necessário aprender a amar, mas é necessário amar com lucidez, instruí-vos, para que o nosso amor ele tenha o compasso da velocidade desejável à plenitude, para que ele tenha a disponibilidade para a convivência saudável, para que ele consuma sem ser consumido, para que o ser humano possa viver a vida sem ser vítima da consumolatria e sem a busca do preenchimento nas coisas, no sexo, no álcool, na droga, no trabalho, como se isso fosse substituir o amor que lhes falta internamente. Essas proposições e outras, o Espiritismo se nos assinala com prontidão para que possamos, em saindo da pandemia, vivermos a grande epidemia do amor, que deverá nos ensejar uma felicidade individual, familiar e coletiva, a contribuição para uma felicidade coletiva que nos cabe como alguém que pertence à sociedade em que estamos inseridos. Obrigado, Alberto. Antes de passar para a Ângela a palavra, para ela poder fazer a nossa oração de encerramento, e depois nós vamos para as despedidas,
Só dizer que nós estivemos, Alberto, com aproximadamente 600 pessoas nos acompanhando, e várias pessoas de diversos lugares, inclusive do exterior, acompanharam, né? Para você ver como esses instantes de isolamento propiciam algumas inovações, né? Pessoas da Argentina, Buenos Aires, Itália, Goiás, Rio de Janeiro, Rondônia, do Paraná, é claro, e também de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Paraíba. A gente atingiu todas essas pessoas aí com essa mensagem belíssima de amor. Eu vou pedir, então, para que a Ângela faça a nossa oração de encerramento, e talvez a Aline vai tentar colocar um fundo musical, vamos ver se vai dar certo, espero que sim. Obrigada, Alberto. Convido agora todos vocês, meus irmãos, para que a gente possa orar. Deus de amor, infinita bondade, nossos amigos espirituais. Agradecemos imensamente a oportunidade da vida e do aprendizado na manhã de hoje. Que possamos buscar, no exemplo de amor de Jesus, a oportunidade bendita de compreender, de perdoar, de amar. A lição do Evangelho que ele falou tanto de amor, de amar ao próximo como a si mesmo, que nós possamos, nesses momentos de isolamento, praticar esse amor no nosso dia a dia, com misericórdia e também com a certeza de que vamos sim vencer os obstáculos aqui na Terra, sejam eles aqueles que surgem ou aqueles que nós mesmos criamos. Porque se tivermos confiança e nos fortalecermos na fé e no amor de Cristo, a gente terá sim força de atravessar todos eles. Vamos ter sempre confiança no plano espiritual, confiança e fé, porque nesses momentos, em nossos lares, nós estamos sendo amparados, estamos sendo envolvidos por bênçãos de luz, convidando o nosso espírito a amar como Jesus amou, a compreender como ele compreendia, a sentir tudo aquilo que ele sentiu. Porque Jesus nunca nos deixou, nunca deixou de estar conosco. Nós é que muitas vezes nos distanciamos do seu amor. Mas sim, nós temos fé e confiança, que precisamos mudar o nosso padrão mental, talvez sintonizando com as leis de amor. Por isso, nós rogamos ao Divino Amigo de todas as horas que abençoe todos aqueles que estão em sintonia conosco neste momento. Abençoa, Senhor, esse grupo que todas as manhãs de domingo se dedica a essa divulgação das palavras de amor de Cristo. Abençoa todos os colaboradores do Jardim das Oliveiras e também da Casa de Francisco, que estão agora todos em sintonia conosco. Que possamos vibrar pelo nosso planeta, que Jesus possa chegar no coração de cada um de nós. Gratidão, gratidão, Senhor. Se conosco, Mestre Jesus. Muita paz e um bom domingo a todos vocês. Obrigado, Ângela. Obrigado, Alberto. Muito obrigado aos amigos, ao Roberto, ao nosso Alfred, a nossa fotógrafa principal do Paraná, que com a sua máquina está sempre fazendo seus cliques incríveis. Eu, inclusive, gostei muito do template extraordinário, né? O Sidney e a nossa Ângela, gratidão. Nós somos do Jardim das Oliveiras extremamente gratos ao Francisco de Assis, que é uma instituição que nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente e temos muita vontade de voltar para poder desfrutar de um novo encontro presencial. Obrigado, Alberto, pelas palavras, pelas reflexões, a todos os internautas que estiveram conosco. Sidney, obrigado pela presença. Quiser falar um pouquinho conosco também? Obrigado a todos, foi maravilhoso, Alberto, e eu estava refletindo um pouco as suas palavras, né? Que a gente consiga viver o mais rapidamente possível, né, através dos nossos próprios esforços, essa epidemia, né, de amor que vai nos abraçar no futuro, né?
que a gente consiga construir isso na Terra. Muito obrigado mesmo. Nesse dia da caridade, ter você conosco foi maravilhoso. Obrigado. Ângela, obrigado pela presença também. Se quiser falar um pouquinho conosco. Obrigada a todos. Vamos aproveitar esses momentos para cuidar da nossa criança interior, que possamos refletir, buscando boas leituras no nosso dia a dia. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Roberto, obrigado também pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Se quiser falar um pouquinho conosco antes do final. Eu quero agradecer também a possibilidade que vocês nos proporcionaram de botar o QR Code, que também tem nos ajudado nesses tempos de pandemia a poder fazer valer uma sustentação da instituição que ficou privada dos recursos que habitualmente vêm da venda dos livros, e tem feito do QR Code um ensejo de poder fazer o atendimento da nossa instituição. E quero agradecer ao Francisco de Assis também por essa possibilidade. É uma ação da nossa fotógrafa especial aí, Alberto. Ela que consegue. Roberto, fala um pouquinho, Roberto. Também agradecer a presença do Alberto entre nós. A gente já fica com a expectativa da próxima, né? Mas também, como a Ângela, gostaria de falar dessas duas obras do Alberto Almeida, O Amor Pede Passagem, que a gente mencionou quando estava fazendo as perguntas e os comentários. Às vezes a gente tem a palestra, mas precisa depois ler o livro e assimilando essas coisas lentamente para colocar em prática. E esse daqui, que é a Espiritualidade em Gotas. Tá certo? Tá dando para ver? Né? Que são obras fabulosas do Alberto, em que ele vai comentando questões do Livro dos Espíritos, à luz e com essa sensibilidade que ele tem terapêutica em função da formação dele. E agradecer a todos vocês, ao Centro, à Espiritualidade Superior e a Deus e a Jesus que nos protegem. Obrigado, gente. Obrigado, Alberto. Aline, obrigado pela tua presença também, pelo lindo trabalho que faz. Quiser falar um pouquinho conosco antes do final? Quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com o Alberto, estar com vocês. Alberto e Graça, um beijão, bom domingo, bom trabalho, que Jesus continue iluminando essa trajetória linda e saiba que suas palavras, todo o seu estudo, toda a sua capacidade de passar esse amor nos faz muito bem, não só a nós hoje aqui com você e todos os nossos amigos que estiveram juntos. Obrigada, pessoal. Bom domingo a todos. Obrigado. Obrigado, Aline. Obrigado, então, Alberto. Obrigado à Graça, que esteve conosco durante essas semanas no preparatório desse encontro, ao internauta do Jardim das Oliveiras, ao internauta do CEFA, Curitiba, Belém, Brasil, mundo. Agradecemos imensamente por esse momento e a Jesus, principalmente, por estar conosco e estar no nosso leme. Obrigado, pessoal. Tenham uma ótima semana. Obrigado.